hoje? Bom, esse é o modelo. E nós falamos de cooperativismo. Bom, será que nós poderíamos construir uma outra forma de indução do processo de desenvolvimento através do crédito? É uma pergunta que eu me faço. Nós tivemos 12 anos, 13 anos, o Schneider aqui falou de 20 anos, não sei se foi tudo isso, de políticas que fortaleceram a agricultura familiar nesse país. Nesse mesmo período, nós tivemos um dos maiores índices de êxodo rural do país. Eu não estou querendo dizer que essas políticas não foram importantes. Pelo contrário, se não houvesse essas políticas, o êxodo rural teria sido muito maior. Agora, o que a gente precisa compreender é qual que foi a prioridade mesmo. Foi esse tipo de agricultura que a ONU recomenda para o mundo para abastecer de alimentos a humanidade? Ou foi um modelo agroexportador em que nós não calculamos sequer a quantidade de água que nós exportamos? Porque só na quantidade de água nós já seríamos deficitários ao exportar soja, que nós nos orgulhamos tanto. Nessa região em especial, eu nasci no meio de um campo de soja no Rio Grande do Sul. Uma planta que nós não comemos, mas nós exportamos. E ela é responsável por boa parte do superávit primário da nossa economia, através do qual nós construímos programas sociais, mas que chegamos a ter o absurdo dos agricultores que antes produziam alimentos serem beneficiados com bolsas de alimentos. Então há uma contradição muito grande nesse processo. E o desafio que se coloca para o cooperativismo como processo indutor, né, que eu acho que o cooperativismo tem essa potencialidade. Eu antes falava rapidamente do Proudhon, né? O Proudhon imaginava lá no passado, na França, se todos os agricultores se organizassem em cooperativas e todos os consumidores se organizassem em cooperativas, nós teríamos uma outra forma de economia. Vocês não acham isso simples? A ideia é muito simples. Em torno dessa ideia, nós temos muitos limites, muitos desafios. Um dos desafios que eu lançaria aqui para nós conversarmos é exatamente essa construção da possibilidade de induzir o processo econômico através da cooperação. As cooperativas de crédito fazem isso. Mas será que as cooperativas de crédito serviram apenas para incluir os agricultores dentro de um modelo produtivo? Ou será que nós temos condições de estimular um outro modelo produtivo através desse crédito? Eu acho que a experiência da Agrosol, a experiência das cooperativas da agricultura familiar dessa região, e é assim que eu comecei a falar aqui, revela que isso é possível. Que isso deveria ser política pública. Que isso deveria ser assumido como a estratégia principal do desenvolvimento de países como o Brasil. Eu já estou dizendo, quando falo assim, deveria ser, isso é utopia, né? É o dever ser, é o poder ser, o vir a ser. Quais que são as oposições a esse processo? No Brasil, nós temos a vitória esmagadora da representação das forças contrárias a isso. É claro que daí vem uma pergunta. Não é representativo esse Congresso? Como foi possível que houvesse uma bancada tão fortemente contrária aos interesses da agricultura familiar na atualidade? Possivelmente também porque houve uma votação expressiva de agricultores familiares nesses representantes.
Como se produz isso? Também o cooperativismo tem uma dimensão política. Começa como uma proposta econômica, mas passa a ser também uma forma de poder. Não tem como separar isso. Tem uma dimensão educativa, mas tem também uma dimensão política. Das pessoas participando do processo das suas conquistas. Eu acho que ali também cabe uma crítica ou uma reflexão provocativa sobre esses 12, 13, 14 ou 20 anos, como dizia o Sérgio Germain, o quanto nós tivemos de participação nessas conquistas. Parece que se construiu a ideia de que o Estado produziu isso. Não, o Estado não produziu isso. O Estado é fruto de um processo, foi pressionado por um processo de lutas sociais relevantes de décadas anteriores para que se construíssem essas políticas. Mas como fazer com que melhore a qualidade de vida da população e, ao mesmo tempo, o nível de consciência política? Hoje se dissociou isso. Nós chegamos a imaginar um cenário de que a melhoria das condições de vida diminui a consciência política. Ou até mais grave, o nível de acesso ao conhecimento diminui a consciência política. Será? Qual seria um processo de organização da sociedade que permite ao mesmo tempo a elevação das condições de qualidade de vida e o nível de consciência política? Para mim, o cooperativismo tem este potencial de democratizar a economia. Ao democratizar a economia, também produz um processo de participação que constrói consciência política. Essa aposta no cooperativismo, ela foi analisada por muitos autores. Eu poderia, por exemplo, citar Robert Putnam aqui com seu famoso livro Comunidade e Democracia, onde ele analisa a diferença do norte da Itália em relação ao sul da Itália. E conclui que a sociedade mais organizada do ponto de vista da cooperação, e vale tudo ali na cooperação, até a Associação de Criadores de Pomba, por exemplo. Quer dizer, quanto mais associativa é a sociedade, melhor é o processo de qualidade de vida. Mas, principalmente, a participação social, e isso o cooperativismo constrói, produz aquilo que nós, às vezes, chamamos de capital humano, ou chamamos de capital social, e que é a base daquilo que o Sérgio Schneider hoje de manhã falava, de um novo mercado. Nós poderíamos produzir outras formas de mercado, que não necessariamente essa hegemônica, que poderia, inclusive, conviver. Não é a primeira vez na história que nós vemos sociedades que constroem processos sociais em que, mesmo tendo a hegemonia de um, outros, de forma diversificada, avançam. O cooperativismo propicia isso. Todas as experiências maiores de cooperação, nós temos uma experiência significativa com a Universidade Federal da Fronteira Sul, com a Universidade de Mondragón, no País Basco, que é uma das experiências mais relevantes da história do cooperativismo. Foi o primeiro convênio internacional da nossa universidade, onde também se produziu esse processo social. Nós podemos olhar para outras regiões do mundo que fizeram isso. Aliás, aproveito para reforçar o convite para conhecer a Universidade Federal da Fronteira Sul. Parece que dia 29 de julho já temos uma agenda em Chapecó, não sei se isso está confirmado, mas eu fui informado. Teria toda a honra de recebê-lo lá em Chapecó para conhecer também, né, Marcos Bial, a nossa universidade, que está em 6 campos, mas que também se soma a esse processo organizativo. Ontem nós criávamos a incubadora de tecnologia social. O que é tecnologia social? Hoje parece que isso ficou restrito às universidades. Nós chegamos a ter no Brasil, no âmbito do Ministério do Trabalho, uma secretaria com status de ministério, que o Paul Singer, inclusive, estava à frente, com a economia solidária. Perdemos isso.
não só o MDA, às vezes a gente fala só do MDA, nós perdemos em boa parte processos de organização que estavam em curso, como os territórios rurais, como os territórios da cidadania. Bom, nem chegamos a discutir orçamento participativo, mas eu poderia ir mais à frente disso com exemplos de experiências que deram certo e que precisam do apoio do Estado, porque constroem exatamente aquilo que a gente chama de capital social. E que é também, do ponto de vista político, a democratização da sociedade. Às vezes nós fixamos o conceito de democracia na política, mas o cooperativismo é a melhor forma de democratizar a economia. Ou, vou parafrasear aqui, de juntar os pequenos contra os grandes. E você falar isso ontem, convidando aqui. Essa ideia, ela é antiga, mas muito atual. Já falávamos hoje de manhã, em época de crise econômica, parece que o cooperativismo volta a se fortalecer como proposta. Foi assim que surgiu historicamente. Lá em Manchester, historicamente, em Rochdale, no Byron, lá na Inglaterra, ou aqui no Rio Grande do Sul, com a experiência dos imigrantes, que foram construindo suas experiências, inclusive de cooperativismo de crédito, das quais nós ainda temos referências. Eu fui conhecer lá na Áustria a origem disso com o sistema Raiffeisen, por exemplo. Então são ideias muito atuais. Para todos aqueles que dizem que nós não teríamos propostas, nós temos propostas. Essas são propostas de uma outra economia, inclusiva, com controle social, e que permita a participação da população, e evidentemente isso aproxima da política. Não tem como fugir disso. Nós estamos com uma expectativa dos nossos estudantes construírem cooperativas para comercializar produtos agroecológicos das áreas experimentais, para abastecerem o nosso restaurante universitário, as feiras dentro da universidade. Chegamos a calcular quanto seria o impacto dos nossos 5 restaurantes universitários com 9.000 estudantes, com refeições todos os dias para a agricultura familiar dessa região. Vejam só, é uma possibilidade de construir um outro mercado que tira os agricultores daquela lógica da concorrência e da dependência com os grandes grupos transnacionais. Essas possibilidades existem. Mas para isso nós precisamos construir força política. E como é que se constrói força política? Através da participação. As cooperativas também constroem força política. Senão nós não promoveríamos um evento como esse. E as universidades precisam ser parceiras desse processo. Porque a tecnologia social, ela é produzida também nas universidades. Eu sei que eu estou com o meu tempo esgotado. Eu espero ter contribuído aqui com as minhas breves provocações e espero aprender bastante com vocês hoje. Um grande abraço, obrigado, foi uma honra estar aqui. Muito obrigado, professor Andreoli. Imediatamente nós vamos passar a palavra para o nosso deputado Assis do Couto, que terá esse mesmo tempo também para fazer a sua apresentação. Muito obrigado pela presença, deputado, mais uma vez, e a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Zanin. Professor Zanin, eu queria, antes de falar, eu não vou fazer nenhuma apresentação, nenhum estudo feito, nenhum livro escrito. Ciro, quando eu cheguei aqui, eu vi o lançamento de 3 livros. Quero, inclusive, cumprimentar os 3. O professor Sérgio Schneider está aí. O professor Sérgio está numa reunião fora. Andreoli. Depois você conta possível, vai demorar um tempo, mas como é que faz para ler um livro daquele tamanho e comprar o livro, ou ler na internet? E o Edilson, que é aqui da Universidade da Unioeste, ele está aqui também, acho que não. Então é um dia da academia aqui com os agricultores. Eu, antes de tudo, quero saudar aqui e agradecer muito a presença do Ciro. Já viemos de Maringá juntos para cá. E o Ciro depois vai falar, e eu espero que eu fale bem pouco para você poder falar mais. Mas o Ciro está numa caminhada que me chamou a atenção já há mais tempo, e por isso fizemos esse esforço que viesse até aqui,
E ele disse muito bem ontem no início da palestra lá em Maringá, que eu pude pegar no aeroporto de São Paulo, que mais do que um candidato, não, eu estou aqui como alguém que quer, junto com vocês, estudar esta realidade, aprofundar, encontrar saídas, e é por isso que o Ciro está aqui. Candidatos nós teremos vários, parece que a lista aí de candidatos para 2018 são vários, mas o Ciro me chama a atenção, além da experiência política já tida, gestão pública, mas o esforço, o estudo, o tempo que tem dedicado para estudar esse país e dialogar com a gente sobre isso. Então, Ciro, seja bem-vindo aqui. Andreoli também, prazer estar contigo nesta mesa. E demais, olha, para ter uma ideia aqui, nós temos gente de várias regiões do estado do Paraná, do sistema Cressol, as cooperativas de crédito rural com economia solidária, do qual eu fui o primeiro presidente, depois foi o Vanderlei Ziegler, que deve estar por aqui, mais tarde o Alzimiro Tomé, que está aqui, e agora o Luiz Tomaszewski. Estamos aqui 4 ex-presidentes desse sistema de crédito cooperativo, já está uma dezena de estados aqui no país, começou aqui em Francisco Beltrão, né? E aqui nós temos vários dirigentes dessas cooperativas, da COPAV, que são as cooperativas na área da comercialização, da produção, industrialização, das CLAPs, cooperativas de leite, não entendi. Também da Unioeste, das universidades, do Instituto Federal do Paraná de Capanema, tem aqui uma delegação grande de estudantes e também de professores, tem um grupo grande aqui do Instituto Federal, da Unicap, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, da UTFPR. Nós temos aqui, Ciro, nesta região pequena, de 42 pequenos municípios, onde se destaca um pouco mais Francisco Beltrão, Pato Branco, 2 vizinhos, que são as cidades maiores, mas nenhuma chegou a 100 mil habitantes ainda. São cidades pequenas. Nós temos aqui o campus da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, aqui nessa cidade, Pato Branco e 2 vizinhos. Eu vi o pessoal desses 3 campos aqui presentes. E da UFS, de Realeza, que está aqui o vice-diretor, e do qual também o Andreoli é vice-reitor. É um encontro, como disse o Zonin no início, tri, né? O Doucho gosta de falar tri, né? Tri legal. Aqui tem agricultores, estudantes e o que mais? E o cooperativismo. E também alguns políticos, né, Ciro, que têm ainda coragem de caminhar por aí, fazer debate, né, erguer a cabeça e tentar encontrar saídas principalmente. Gente, eu queria, já falei disso inicialmente, para que também o Ciro possa ter uma ideia de quem é o público que está aqui e qual é a expectativa que a gente tem. Inclusive na sua abordagem, na sua fala, me sinto muito contemplado pelas colocações do professor Andreoli. Eu acho que já dá uma linha aí do que nós estamos preocupados. Mas hoje, Ciro, é o seguinte, a organização do campo brasileiro você conhece, você deve ter estudado bastante, principalmente no Nordeste, né, as ligas camponesas, aqui no Sul, as várias mobilizações, organizações dos que contestaram modelos, as lutas agrárias do país, e essa é uma região que tem uma história muito interessante de luta pela terra, da revolta dos colonos 57, e também do brisolismo aqui, do grupo dos 11, aqui muita gente apanhou, foi preso, foi morar na Argentina, morava um pouco na Argentina, um pouco no Brasil, ficou bem perto, a 100 quilômetros da Argentina aqui. Então é uma região marcada por esta história de um Brasil das oligarquias, de um Brasil da má distribuição da terra, de um Brasil da exclusão, né, social e dos conflitos agrários. Isso tudo, eu poderia dizer assim, que aconteceu em geral até 1960, 63, quando depuseram o Jango, depois veio o golpe militar, 64, aliás, uma queda do Jango, um regime militar que durou 25 anos,
Mas eu queria falar o seguinte, a partir da década de 80, e viu, Andreoli, eu também estou montando uma estrutura para escrever um pouco essa história e a minha vida, a minha história, e 1 ano e meio eu vou vender livro aqui também, essa turma, ou vou encontrar um patrocínio para distribuir o livro, mas o pessoal que está aqui, que pertence às cooperativas, que organizou as cooperativas de economia solidária, que hoje estão articuladas na União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar, que é a Unicafes, e aqui no Paraná, a Unicafes Estadual, é um movimento que nasceu na década de 80. Depois não a queda do regime, mas o processo de transição, nós encontramos no campo brasileiro, e eu aí jovem na época, no Sindicato dos Trabalhadores lá de Pranchita, no movimento da igreja, o que nós encontramos como herança da ditadura militar? Um empobrecimento enorme de grande parcela dos nossos agricultores. Muitos perderam a terra, muitos estavam perdendo a terra, e quem aqui tem várias pessoas que nesta época, meados da década de 80, acamparam por dias e dias nas beiras de estrada, na frente dos bancos, lutando para não perder o que tinha. Nós começamos um movimento do campo, retomamos o movimento do campo das antigas, antes do regime militar, depois os militares acabaram com as ligas. Nós recomeçamos um movimento social no campo nessa época. Nasce o movimento Sem Terra, em 85, aqui bem pertinho, né? Os primeiros acampamentos do Rio Grande do Sul, aqui nesta região, na região de Mangueirinha, tem companheiros de Leonor e Sete que são assentados, estão aqui. Então, meados da década de 80, 85, por aí começa todo um movimento até de contestação, de reivindicação, através do movimento sindical, do movimento da igreja, contra esse modelo que tinha sido implantado no governo militar. O que acontecia também na época, muitas coisas conseguiu avançar, muitas conquistas não conseguimos, inclusive em relação ao sistema bancário, à época do Banco do Brasil. Ao ponto de 86, 87, aí nós começamos a dizer para os nossos companheiros: fujam dos bancos, saiam dos bancos, porque senão você vai perder o que tem. Isso foi, inclusive, discurso do nosso movimento na época. Porque nós tínhamos acampados dias, lutado, feito mobilização, e pouca coisa tinha mudado, quase nada. No final dos anos 80, eu estava na Assessoar na época, Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural, com sede aqui em Francisco Beltrão, criada em 1957 pela JAC, tem dos jovens, né? Juventude Agrária Católica, puxada pelos padres belgas, um grupo que veio para esta região, e nós começamos a perceber que era preciso, onde se falava, criar alternativas, porque o modelo de produção atual excluía esta gente. Nasceu a chamada agricultura alternativa. E nós conseguimos, com a cooperação internacional, inclusive o dólar na época subia para danar. Você pegava um convênio em dólar para contratar 2 agrônomos, de repente estava contratando 4, 5, porque tinha dinheiro para isso. Uma diferença entre o real na época, o cruzeiro, né, e o dólar, enorme. E nós começamos então a fazer esse movimento. Já que a Andreoli também falou das cooperativas, nós vínhamos de um processo de quebradeira das cooperativas, teve muita corrupção nas cooperativas na época, elas tinham sido criadas no regime militar, com base na Lei 5764 de 71. Então havia nossa gente do campo, nossos agricultores familiares, não iam ao banco porque não tinha crédito, se tinha crédito perdia a terra. Não ia às cooperativas porque as cooperativas tradicionais não os queriam. Aí nós começamos um movimento do associativismo, criar associações dos assentamentos, pequenos agricultores, e trabalhar a ideia da agricultura alternativa, tecnologias alternativas como forma de resistência desta gente no campo. Isso nós fizemos no estado
inteiro, e os gaúchos fizeram, a Catarina fizeram, os nordestinos fizeram através das ONGs, com apoio também de universidades. E no final dos anos 80, nós percebemos que essa gente também, para fazer um pequeno investimento, para aplicar essa tecnologia, precisava de crédito e não tinha. Aí criamos crédito rotativo, com apoio também internacional. Fundo de crédito rotativo. Emprestava em saca de milho, contrato solidário, não tinha aval nem hipoteca, e a moeda era quilo de milho. E assim nós financiávamos as tecnologias que esses grupos, essas associações tinham. Com esse movimento, nós entramos na década de 90. Eu já estava saindo da Assessor, tinha vencido o meu período lá, e eu fui cuidar do Fundo de Crédito Rotativo, que era esse programa que tinha financiado uns 300 grupos de agricultores no Paraná. E foi com este movimento, com esta base das associações, com o Fundo Rotativo, que nós criamos as cooperativas de crédito rural com interação solidária, a Cressol. Tem muitos dirigentes aqui presentes. Aí nasceu a Cressol. Como é que nasceu a Cressol? Inclusive a sigla, né? O seu Valdemiro Preuss, que era um alemão cooperativista, falecido já, ele veio aqui numa reunião nossa, tínhamos um fundo, um conselho, que composto pelo sindicato, pela Assessor, pela CPT, pela CNBB, pelo Movimento Sem Terra, um grupo de entidades, e disse, pô, mas vocês têm aqui uma interação fantástica, né? Vocês interagem. E além de interagir entre vocês, se interage com a base, com o agricultor, com o pequeno, não mistura o grande com o pequeno, interage com o pequeno. Então, essa questão da interação. Vocês têm aqui um aspecto de solidariedade muito forte, com o crédito solidário, né? Com a cédula solidária, sem aval, sem hipoteca. Então, já tem uma ideia, ele dizia, vamos criar um sistema de crédito rural com interação solidária. Então, aí que nasceu a Cressol. Da Cressol nasceram, vieram outras cooperativas na área de produção, da comercialização. Já tínhamos a Cooper Iguaçu na área de assistência técnica. E aí esse movimento se espalhou, já aconteceu em outros estados, mas se articula hoje, inclusive nacionalmente, na Unicapes Nacional. E aí esses companheiros e companheiras que estão aqui, juntamente com os nossos jovens da academia, com os nossos professores, escrevendo livro, lançando livro, né? E fazendo esse movimento fantástico. Agora, para mim finalizar aqui, eu sei que tem muita gente na minha época aqui, já cabelos brancos, depois que a gente fica velho, né, assim, a gente começa a ter uma tendência a contar história, e contar história para os netos. Como eu não tenho neto, né, eu tenho que contar para vocês têm que aguentar eu contar essa história. Então, eu queria, assim, finalizar dizendo o seguinte: hoje, depois de alguns anos, eu não entrei aqui nos anos virando o século, né? Nesse século, quando começamos com um governo de esquerda, que ajudamos a eleger, que acho que aqui grande maioria, né, fez parte desse movimento. Passamos 15, 16 anos, né, que é o tempo que eu estou lá em Brasília também. Já fui colega do Ciro, da Câmara, 13. Os outros não vão descontar, né? Tirar os outros. Vamos contar os melhores anos. Então, já fui colega do Ciro na Câmara, como deputado federal. E não, claro, paira sobre a nossa cabeça, sobre o nosso sentimento, sobre o nosso... Tem um conjunto de incertezas que passa pela cabeça de vocês, de cada um de nós. E eu tenho a seguinte: primeiro, eu não tenho nada a temer, graças a Deus e a minha conduta e a minha história. Estamos aqui ao lado de alguém que também tem a mesma história, por isso que anda por aí, por esse país, fazendo as suas palestras, conversando com a nossa gente. Não serão de algumas figuras. As saídas vão ter que ser construídas de forma coletiva, solidária, como nós fizemos ao longo dos anos. E por isso estamos aqui com muita alegria, podendo estar nesta mesa com renomados professores, escritores. O Ciro também tem livros escritos, né? E professores, diretores de instituições públicas de ensino, políticos, para ajudar a fazer um bom debate. Paro por aqui porque
teria, claro, muita vontade de falar muito mais coisas, mas eu quero que vocês participem, ouçam e interajam aqui também com o nosso companheiro Ciro Gomes e com o Andreoli, com essa vasta experiência acadêmica, ainda jovem, mas com toda essa... Eu também quero aqui reforçar a questão do Sérgio, uma alegria muito grande encontrar o Sérgio Schneider aqui, que é um dos estudiosos da área da agricultura familiar, como também o professor Ivaldo Guerri, lá na URGS, no Rio Grande do Sul, os companheiros aqui da UniOeste, da UTFPL, da UFES, enfim. Gente, já falei demais, um grande abraço a vocês, muito obrigado pelo convite também da Unicapes e viva o Dia Internacional do Cooperativismo, que sempre se dá no primeiro sábado do mês de julho de cada ano. Então é amanhã. Então parabéns e viva o nosso cooperativismo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Assis do Couto, mais uma vez. Quero também agradecer a presença, a colaboração, a cooperação de várias entidades aí que estão na organização desse evento. Acessoar, Território, FETRAF, FETAEP, CAPA, AOPA, Unicafes, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quero também agradecer a presença aqui do deputado estadual Nelson Wersen, também aqui da região, grande batalhador, defensor aí da agricultura familiar, do cooperativismo solidário e das universidades da educação pública. E agora, nós vamos com grande satisfação, com grande alegria, passar a palavra para esse nosso convidado que veio de mais de longe, mas que com muito orgulho que essa terra recebe, né, esse grande cidadão brasileiro. Fiquei pensando ontem como é que eu vou apresentar o Ciro, né? Que costuma lá o Ciro, o deputado Ciro, o governador Ciro, o ministro Ciro, né? Eu tenho certeza que hoje nós podemos dizer com grande orgulho, né, que você é um grande cidadão brasileiro, uma pessoa que se dedica à causa de debater esse país, de pensar no futuro, né, um idealista, um motivador, um incentivador para que esse povo não abandone, né, não perca a sua esperança desse país possa ser uma grande nação. Olhando o teu currículo, a tua história desde o movimento estudantil e vendo que você é um grande sonhador, um lutador e alguém que tem bala na agulha, que tem capacidade de bater com todos os grupos, com todas as frentes, com muito argumento. E é por isso que esse povo está aqui também, né? E eu queria, então, que essa plateia recebesse um grande aplauso mais uma vez, né? O cidadão brasileiro, Ciro Gomes. Muito obrigado, professor João Zonin. É um privilégio muito grande ser apresentado dessa forma. Cheguei realmente a me comover, porque eu sinto pelo Brasil um amor que eu não entendo muitas vezes e, portanto, não sei explicar. Mas não tenho nenhum arrependimento, ao contrário, tudo que eu sou e todas as alegrias maiores da minha vida, fora a maravilhosa vida pessoal que eu tenho, com muito amor, eu sinto também muito carinhado pelo povo brasileiro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento o professor Andreoli, cumprimento o meu estimado companheiro, colega, amigo. Eu posso dar um testemunho aqui, às vezes precisa vir alguém de fora para a gente dar o devido valor aos tesouros que tem muito perto, por isso talvez não dê o devido valor, mas o deputado Assis do Couto é um dos mais honrados parlamentares homens públicos do Brasil, que o Paraná nos deu. É um homem que tem uma fidelidade canina aos seus compromissos sociais, o amor que ele tem pela causa dos pequenos, dos agricultores, das cooperativas, enfim, é uma coisa que contamina quem, como eu, tem o privilégio de privar a amizade dele. É uma honra muito grande repartir uma mesa aqui na sua região e uma ocasião de dar esse testemunho que é muito agradável para mim fazer. Eu quero cumprimentar o Vanderlei Ziegler, agradecendo a ele
presidente da Unicaps Nacional, o privilégio desse convite. Quero cumprimentar todos os meus companheiros do PDT, na pessoa do Nelson, nosso deputado, a quem eu quero agradecer a hospitalidade aí, é ele e o filho. Eu estou encarregado de refletir consigo por algo ao redor de 40 minutos, ao cabo dos quais eu tentarei, junto com a mesa, fico as perguntas difíceis para o professor Andreoli e as mais fáceis para mim, né? A gente vai tentar responder questionamentos na sequência. Como reparem, eu estou muito gripado, mas eu não deixaria de vir aqui nessa ocasião por nada. Eu vou especular consigo, por agora, e não me vejo como estranho, logo todo mundo vai entender por quê. Eu queria começar a pensar juntos hoje aqui à tarde sobre felicidade. Modernamente, a humanidade foi empurrada, e a humanidade toda, o Brasil é parte disso, a humanidade inteira foi empurrada na última geração, nos últimos 25, 30 anos, foi empurrada inteira para transitar a sua ansiosa busca da felicidade de um ambiente espiritual, não estou falando de religião, mas um ambiente subjetivo, um ambiente romântico, um ambiente político, um ambiente da insurgência revolucionária, enfim, nós, a minha geração, éramos crentes de que a felicidade se acharia, se buscaria no amor romântico, na compaixão, na serenata, ou mesmo nas lutas políticas que nos reuniam. Modernamente, parece que ser feliz, eu constato, embora tenha muita angústia com isso, parece que ser feliz é responder a quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente excitada por uma propaganda global, nós damos conta de praticar com a renda apertada que temos. Essa reflexão é necessária para a gente entender concretudes do seu viver diário, falando aos pequenos agricultores que se reúnem ou os usuários de cooperativa de crédito, que se reúnem em cooperativas. Se eu estou na vida buscando ser feliz, equivocadamente, por acessar um padrão de consumo absolutamente maravilhoso, de cuja notícia eu tenho pela internet, pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, diariamente, eu fico impossível de fugir à informação deste maravilhoso mundo consumista, parece então que eu estou na vida procurando o bom, bonito e barato. E o bom, bonito e barato não é produzido globalmente. A única coisa que está globalizada, acreditem nisso, por mais que haja uma manipulação ideológica, uma propaganda avassaladora, a única coisa que de fato está globalizada no mundo é a informação. A única coisa que está globalizada é a informação deste estándar de consumo ao qual nós queremos acessar, porque isso não é trivial, isso virou, no adjetivo, símbolo de aceitação do jovem pelo grupo, símbolo do êxito social que nos distingue eventualmente da massa anônima, e isso tudo é um fenômeno contemporâneo absolutamente constrangedor. O ato de produzir este bom, bonito e barato, entretanto, não é global. E aqui eu desço da minha reflexão introdutória, que parece algo filosófico, algo romântico, para a concretude da nossa reunião de hoje. Se eu quero, como consumidor, não sou mais cidadão, acessar um bom, bonito e barato, sem qualquer outra ordem de indagação, eu vou arbitrar uma competição pelos bens e serviços do consumo que me fazem optar, escolher, eleger sempre o bom, bonito e barato. E o bom, bonito e barato, por média, não é característica nossa do Brasil produzir. Por quê? Porque as condições de produzir, as condições reais de trabalhar, de produzir, a despeito da mistificação ideológica, elas não são globais, elas são crescentemente, intrinsecamente nacionais. E eu vou lhe chamar a atenção de 3 fatores essenciais, afora 10 mil outros, que caracterizam a produção desse bom, bonito e barato. E vou focar na última, que tem mais a ver com a sua extraordinária experiência, que é o cooperativismo. Primeiro, a condição de produzir o bom, bonito e barato no financiamento não é global. Porque todo mundo aqui sabe, ninguém precisa ser economista. A condição de financiamento é uma essencialidade do ato de produzir. Não porque necessariamente eu preciso tomar dinheiro emprestado, mas é que se eu tenho na taxa de juros que o governo paga por um papel mais alto do que o lucro médio dos negócios da minha roça, como é que eu vou botar dinheiro na minha roça, acordar de madrugada, debaixo do frio que vai começando agora,
e enfrentando a lagarta, enfrentando o besouro, enfrentando os fiscais, enfrentando o diabo, para no fim ter um lucro menor do que eu tenho que pagar para o banco. Ou o oposto. Se eu tenho dinheiro, por que eu vou botar nesse serviço pesado se eu botar no banco eu receber um dinheiro maior do que o lucro da minha aposta? Então, a condição do financiamento, ainda que a gente não esteja acordado para isso, ela é uma essencialidade ao ato de empreender. Para quem tem dinheiro e para quem não tem, mais gravemente, que é o caso extenso da vida brasileira, que é uma sociedade de baixo nível de formação bruta de capital, como chamam os economistas, mas basicamente uma sociedade com muita ideia, muita disposição para trabalhar e dinheiro nenhum para começar o jogo. Essa é a grande realidade média extensa da vida do povo brasileiro. Segundo, o domínio tecnológico de ponta é a característica básica desse bom, bonito e barato, ao qual nós descuidadamente estamos referindo a nossa felicidade. E aqui não se trata da tecnologia de foguete, de robô, de telefone de última geração. Trata-se de produtividade de uma semente selecionada vis-à-vis a produtividade de um caroço, para começar no rudimento. Trata-se de um defensivo agrícola menos tóxico, que possa ser, não quebrar um valor agregado de ser orgânico ou não. Trata-se de um agrotóxico, trata-se de um implemento agrícola, enfim, para ficar na agenda de vocês. E o domínio tecnológico, de ponta, setor a setor, também não é um domínio global. A tecnologia, crescentemente por essas leis gravíssimas de proteção de propriedade intelectual, e a do Brasil, o senhor Fernando Henrique Cardoso, fez a lei mais entreguista de todas as que eu conheço do mundo. De maneira que o Brasil hoje está pagando o que eles chamam royalty, que é como chamam o aluguel de inteligência dos outros, para a gente usar aqui nas coisas que a gente não sabe fazer. Já passa de 15 bilhões de dólares. E o Brasil está mais ou menos 3 gerações tecnológicas defasadas em relação à conta mundial. E por terceiro, é característica deste bom, bonito e barato, ao qual nós temos vontade de acessar e temos a ele esse potencial que ele não merece de nos referir à felicidade, é a escala. Aqui ninguém precisa ser economista para entender que nós nos aproximamos do tema que nos reúne mais proximamente hoje, embora todos esses outros assuntos tenham a ver também. É que o bom, bonito e barato, por regra, é produzido por vanguardas mundiais que apresentam-se para competir com gigantescas quantidades. E aí sabe como é que funciona no mercado de banana de Francisco Beltrão? Se você tiver pouca banana e muita gente amanhã querendo e podendo comprar banana, o preço da banana sobe. Não é assim que funcionam as coisas? A mesma coisa é essa coisa da quantidade e escala. Se você vai comprar uma banana, o camarada diz assim, leva aí, doutor, a banana é R$1 a banana e 3 é R$2. Né? Quanto mais você comprar, mais vai barateando o preço por unidade. Não é assim que funciona? Né? Leve 3 e pague 2, não sei o que tal. Isso é o que os economistas chamam de grande escala. O que é isso? É assim, invariavelmente, um bem ou serviço produzido em gigantesca quantidade, um volume muito grande, é mais barato o preço final dele do que custa produzir a mesma coisa ou a coisa parecida em pequena quantidade. Compreende? Estou começando a sentir a concretude dessa reflexão, que é o caso de vocês. Essa grande contradição entre a agricultura de larga escala, o chamado agronegócio, e a agricultura de pequena escala, que é a chamada agricultura familiar, basicamente responde ou sofre os constrangimentos dessa grande confrontação, que é, ao ganhar escala, me financiar internacionalmente de forma dramaticamente barata, ou regular minha produção com dólar que eu ganho no comércio exterior, e, portanto, ter acesso às tecnologias de ponta do setor, eu atingo escala de produtividade que o meu preço final por unidade de produto é muitas vezes mais barato do que a mesma coisa produzida em precária condição tecnológica, com financiamento estrangulado e em pequena quantidade. E quem arbitra essa competição? Um consumidor despolitizado, desinformado de outras indagações, constrangido por uma renda apertada, vamos ter também um pouco de dó e respeito, constrangido por uma renda apertada, e ele então opta descuidadamente
por este bom, bonito e barato, e ele tende, então, a arbitrar a competição entre grande e pequeno em favor do grande. Menos por solidariedade ao grande e mais porque refere a sua felicidade, sua satisfação na vida e a dificuldade de sua renda, procurando o bom, bonito e barato. Eis o nosso problema. Ele não é trivial, ele não é pequeno e ele não será resolvido por atalhos, tais como são importantes. Nós vamos subsidiar o crédito. Então a taxa de juros é gigantesca, mas nós vamos subsidiar o crédito e pagar a diferença entre o juro de mercado e os juros que a gente viabiliza para o pequeno com o dinheiro público. Isso é um caminho, mas isso tem limites que tem a ver com as finanças públicas. A Dilma, por exemplo, sofreu um golpe de Estado e o pretexto foi pedalada fiscal. Sabe o que é pedalada fiscal? A fundamental pedalada fiscal foi a diferença de 128 bilhões de reais que a Dilma tirou do Tesouro Nacional para pagar a diferença de juros que ela deu ao agronegócio e à agricultura familiar, vis-à-vis do juro que o Banco Central e do mesmo governo cobrava exorbitantemente alto. Isso não é crime, ela foi golpeada, nós sofremos uma usurpação da democracia, mas é preciso ter clareza de que quando a gente vai procurar os atalhos de um problema concreto, estrutural, que exige um modelo, uma compreensão e uma reespiritualização do universo popular onde nós operamos, isso tem limites. Depois você pode fazer uma assistência técnica pública. Tudo bem, você pode fazer uma assistência técnica pública que mitiga um pouco o hiato tecnológico entre a ponta e o ponto. De novo, nós vamos caminhando aqui para uma ideia de que alguém que não é o mercado, alguém que não é o entrechoque competitivo da iniciativa privada, tem que suprir a assimetria competitiva na questão tecnológica, fazendo assistência técnica pública, financiada, estipendiada por alguém que não inventaram outro ainda, que é o Estado. Isso vai desenhando também o modelo, que definitivamente não é o modelo esmagadoramente predominante hoje na ideologia que nos venderam como ciência boa da perversão neoliberal. E por fim, como é que a gente enfrenta esta questão da escala? Aqui só tem uma saída. É um conceito de concorrência cooperativa. Você pode também distorcer essa coisa e tomar caminhos e atalhos. Por exemplo, a compra governamental. A minha cidade de Sobral, lá no interior do Ceará, para além de ser o melhor IDEB do Brasil, para além de ser o melhor IDEB do Brasil, a minha cidade, 100% da merenda escolar é comprada autonomamente, escola por escola, da agricultura familiar. 100%. Há muitos anos já, germinando uma economia. Mas isso é Sobral. Porque aconteceu uma certa coesão política que nos permitiu produzir resultados muito concretos na cidade, e ela nos deu a possibilidade de construir políticas de Estado de longo curso, independentemente de Cicrano e Beltrano, e ai de quem amanhã ganhando a eleição descontinuar isso que está apropriado pelo conjunto da sociedade de Sobral. Mas a grande questão para enfrentar esta assimetria competitiva, com essa diferença brutal entre o preço dramaticamente barato, de média escala, de média quantidade, e o preço que tende à ineficiência, quanto pelo pequeno, por precariedade da escala, não é por ineficiência vontade unitária. Porque se você produz pequeno, os seus custos de produção são relativamente mais altos. Vamos entender claramente. Um camarada que compra 1 milhão de sacas de semente, compra essa saca mais barata do que quem compra meia saca de semente. Simples assim. É como funciona a vida do tal mercado convencional. Quando você tem, vamos dizer, uma máquina para fazer, vamos dizer, aradar 1000 hectares, essa máquina rende, uma fábrica se paga. Se você tem uma máquina, a mesma máquina, com o mesmo preço, para aradar 50 hectares, ou 20 hectares, ou 10 hectares, ela vai demorar 1000 anos mais para se pagar. Então, essas são as interdições da questão de escala, sempre presumindo o mercado convencional, que era o que o professor Andreoli já tinha pontuado aqui para minha satisfação, porque aí vai me mitigando a solidão, de andar refletindo sobre essas coisas. Porém, isto tudo, e aí para ganhar escala, a cooperativa é disparado o melhor modelo de concorrência cooperativa. Então você tem outros. Por exemplo, quando eu era governador do Ceará, para dar exemplo, não é com jactância, porque o discurso político está muito surrado no Brasil,
eu tenho preferido exemplo do que, né, só teoria. Quando eu era governador do Ceará, os meus colegas vizinhos, né, estavam todos dando incentivo fiscal e terreno com infraestrutura para atrair o símbolo de progresso moderno que era o Walmart. Então é o seguinte, lá do Ceará tinha conversa, ó, o Walmart já está em Recife, já está em Natal, e Fortaleza não tem Walmart. E Fortaleza, ó, Fortaleza não tem progresso. Tem McDonald's, sintomas ridículos de um progresso falso, e eles davam incentivo. Quando o Walmart me procurou para procurar o incentivo, eles disseram, não venham para cá não. Aqui não é muito legal para vocês não. Né? Não nós tínhamos, se quiser ver, mas incentivo não tem. E aí, imediatamente, eu resolvi, foi esse conceito que eu comecei a aprender empiricamente. Juntei tudo quanto é de pequenos supermercados, pequenos mercadinhos no estado do Ceará, num auditório grande, em Fortaleza, e mostrei para eles essa questão da escala. E aí criamos a Unisul. O que era a Unisul? Era a ideia de que todos os supermercados continuariam brigando do balcão para fora pelo freguês, mas do balcão para trás eles iam ganhar escala dos seus custos. Por que o Walmart vende uma lata de leite ninho mais barata? Porque ele compra 1 bilhão de latas de leite ninho direto na Nestlé. Aí a Nestlé tem ele como principal cliente e está vendendo uma lata muito mais barata. Cada pequeno supermercado compra meia caixa, 2 caixas, 1 caixa e meia de lata de leite ninho, que sai quase com o preço do varejo. Resultado, o cara para levar o leite das crianças, bota mais 10, 15% em cima, a lata de leite ninho em qualquer mercadinho pequeno será 15, 20% no mínimo mais cara do que a lata de leite ninho no Walmart. E por que a gente não se reúne? E ainda que estejamos concorrendo, né, pelo freguês do balcão para fora, por que a gente não se junta todos os pequenos e compramos juntos, né, não digo 1 bilhão, mas 500 milhões de latas? E aí a gente vive um Walmartzinho sem existir o Walmart, era só o Unisul, que até hoje funciona lá. E nós conseguimos, os poucos estados que conseguiram preservar uma estrutura de supermercados locais e não morreram frente à chegada desses pesados elefantes do varejo, do atacar varejo, que eles chamam hoje, né, que infernizam aí a vida do país inteiro. Então, na agricultura, isso é dramaticamente mais sensível, porque você tem algumas características importantes na agricultura. Uma delas mais graves é a perecibilidade. Não é diferente de uma lata de leite ninho, determinados produtos da agricultura, extensamente, especialmente aqueles que vão para a mesa, eles não podem ser estocados, eles não podem ser, ou até podem, mas em outras muito sofisticadas bases, né, de armazenamento, de transporte, etc, etc. Então, mais agudamente é necessário aqui, para que o pequeno não suma do mar, que ele produza na sua lógica individual a ideia de que só vai sobreviver se cooperar concorrencialmente, mas se cooperar nas etapas que puder cooperar. Uma câmara frigorífica comum, um caminhão transportador direto para eliminar o custo de logística incidente sobre a travessia, enfim, há 1 milhão de etapas em que você pode cooperar, ainda que se mantenha competindo no caminho do mercado convencional. Mas acho que a melhor contribuição que eu dou nessa minha vivência é na outra grande tarefa que de fato se impõe. Isso tudo está acontecendo com a humanidade e isso vai matar o planeta, se não for interrompido, vai matar o planeta, porque o símbolo dessa ilusão consumista é o acesso ao carro individual que consome combustível fóssil. Nos Estados Unidos, que é a locomotiva desse padrão consumista global, da imposição desse padrão equivocado de felicidade consumista ao mundo, lá já existem 2 carros para cada 3 habitantes. Se a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, replicar o mesmo modelo, com os mesmos padrões, simplesmente o planeta Terra morre. Porque a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, se houver 2 carros para cada 3 habitantes chineses, simplesmente a Terra vai morrer. E a Velha Gaia vai expulsar, ela não morre, ela expulsa o elemento que está agravando a vida dela, que somos nós, os seres humanos. Portanto, nós estamos na geração que vai testemunhar a mudança. Daí que tudo que é ruim que está acontecendo não me abate, porque eu estou percebendo a profunda fecundidade dos tempos que nós estamos vivendo, no mundo e no Brasil. No mundo, porque está se produzindo na pré-escola do mundo, e no Brasil precisamos acelerar isso, o novo consumidor. Ele já não será mais chamado de consumidor, ele voltará a ser chamado de cidadão.
Mas ele, como consumidor, ele vai ser ensinado a não fazer apenas uma pergunta, que é o que nos predispõe a essa tragédia. A pergunta é: quanto custa? Né? Cada um de nós tendo a renda apertada, é obrigado a estar diante de uma prateleira de supermercado perguntando quanto custa. Então, quanto custa o leite mais barato? Quanto custa a manteiga mais barata, a verdura mais barata, o leite, o óleo de soja mais barato e tal? E eu faço essa pergunta, estou destruindo o planeta. O próximo consumidor que está na pré-escola, quando será uma geração, a mudança será nessa geração, eu estou animado com essa ideia, vai fazer 3 perguntas. E a gente pode acelerar isso, começar a ajudar as pessoas a fazerem 3 perguntas ao invés de uma no seu ato de consumo. A primeira sempre será: quanto custa? É preciso que a gente não alimente ilusões dramaticamente românticas, porque a vida é dura, sempre será dura, que a visão do trabalho sempre nos imporá desigualdades importantes, enfim. Porém, haverá 2 perguntas que farão a mudança revolucionária. A segunda pergunta é: a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo? Então, já há crescentes frações da população mundial, a França é campeã nisso, por exemplo, em que a população informada de que aquele bem ou serviço é produzido comunitariamente por um nosso vizinho, por um amigo nosso, ou por um comunitário mesmo nosso, já as pessoas estão crescentemente topando pagar um pouco mais caro para beneficiar o seu comunitário, o seu parceiro comunitário ali. E a terceira questão fará a revolução final. A terceira pergunta, que é: e o meu ato de consumo é amistoso na origem e no rejeito ao meio ambiente? Isto será uma revolução. Nesta hora é que vocês vão reinar de novo. Por isso é preciso atravessar agora, compreendendo a necessidade de ter um Estado que compreenda um projeto nacional de desenvolvimento, que encoste em vocês, encoste todos os pequenos, para preparar ou fazer um escudo que atravesse essa transição para o novo consumidor, fazendo a mediação dessas assimetrias competitivas, né? Fazendo 1000 ferramentas: compra governamental, sistema tributário, crédito, assistência técnica, uma série de distorções positivas do mercado tradicional, que é papel do governo, desde que este governo obedeça a uma estratégia, a um projeto nacional de desenvolvimento, e que essas equações estejam consensadas com o povo. E aí eu vou fazer uma provocação: não é verdade que o pequeno seja inimigo do grande? Bom, qual é a força do grande agronegócio do Brasil hoje? Eu explico para vocês: não é porque eles são de massa. De massa é a agricultura familiar. Não é porque eles têm muito voto. Não, quem tem muito voto é a agricultura familiar. O problema é que eles tomaram uma centralidade nas contas do país. De novo, a mesma explicação. Nós todos, levanta a riba a mão aí quem tiver um celular. Imagina, todo mundo tem. 100% importado no estrangeiro, paga em dólar. A gente não compra dólar, mas come pão e pizza. Pizza e pão é trigo. Trigo, o Brasil não produz com suficiência, estamos comprando no estrangeiro, paga em dólar. O Brasil adotou uma política estúpida de vender petróleo bruto barato e comprar derivados de petróleo, diesel, etc., caro em dólar. Isso tudo produz um buraco gigantesco nas contas, porque nós todos somos vulneráveis às fibras da nossa roupa, 80% dos nossos remédios, todos os meios de diagnóstico médico, o microfone que eu estou falando, a câmera que está me filmando, as lâmpadas, as fibras, os estimamentos, tudo na vida moderna do país é importado. E aí nós temos um buraco de 150 bilhões de dólares na conta do país com o estrangeiro, e quem paga é o agronegócio e a mineração, que tem superávites monstruosos. Portanto, eles têm uma força, e aqui para nós eles merecem uma respeitabilidade, que não os autoriza a trabalho de ser escravo, não os autoriza a depredar o meio ambiente, a fazer genocídio de populações tradicionais, indígenas ou quilombolas. Nada disso eles estão autorizados. Mas eles têm que ter respeito nosso e adverti-los. O fim da vida deles está próximo, porque eles produzem oposto ao que o novo consumidor do futuro vai fazer. Portanto, um dia eles voltarão a aprender com vocês. E isso a gente precisa atravessar a vida até lá para ver. Muito obrigado a todos. Nossos palestrantes foram econômicos para facilitar o diálogo através do debate.
E estão circulando, então, folhas para que se façam perguntas por escrito. Eu peço o auxílio da equipe da comissão organizadora para que possa trazer as perguntas, né, ao seguir. E também, se elas não estão formuladas, então nós vamos fazer algumas inscrições para ir adiantando através do microfone mesmo. Cadê o seguir? Então, nós vamos abrindo aqui imediatamente o microfone para que os que quiserem fazer perguntas, né, para os nossos debatedores. Tem bastante temas que eles deixaram para esse momento das perguntas. Quem é que... O Cidir já tem as perguntas? Cidir? Alguém quer vir fazer no microfone enquanto? Essa é a hora, gente. Vamos lá. Então, eu vou pedir que cada um se apresente ao fazer pergunta aqui. Você tem, já tem perguntas? Pessoal, estão abertas então as inscrições. Vamos fazer bloco de 3, 4 pessoas, se puderem se aproximar para facilitar, e tentar fazer pergunta bem direta para nós conseguir ter o retorno dos palestrantes. Pode ser? Pode ser. O Emerson, o Vanderlei inscritos, tem mais 2? Pedir para cada um tocar O terceiro. Se puder vir aqui ocupando, pessoal, e mais o senhor. Então, os 4 inscritos, 4 perguntas, e aí voltamos para Emerson, mestrado, Unioeste, Marechal. Boa tarde. Gostaria de perguntar para o Ciro, gostaria primeiro de dizer que é uma honra ter o Ciro aqui, né, entre a gente, assim como toda a banca, né, um momento de grande aprendizado. Ciro, a gente tem hoje os candidatos que pontuam nas pesquisas presenciais, a gente pode dizer que eles não teriam assim uma grande maioria na Câmara. E a gente sabe que a falta de maioria na Câmara é um problema hoje para se administrar. Como seria o cenário político hoje, se qualquer um dos presidenciáveis chegasse ao poder? Quais seriam os acordos que teriam que ser feitos? Seria de novo, ficaríamos refém da Câmara de Deputados novamente? Destacamos, pessoal, que o evento está passado ao vivo pela internet, então se alguém quiser acessar ou mandar um recado para fazer pergunta pela internet, pode fazer que vai chegar aqui para a coordenação. Meu nome é Vanderlei, eu sou presidente do CAF Nacional e a minha pergunta também é para o Ciro. Ciro, se você pudesse fazer uma abordagem sobre a questão da dívida pública, até porque nós entendemos que é onde existe um dos grandes rombos da economia brasileira, então, e que tem uma série de dúvidas sobre como é composta essa dívida pública e de que forma é possível saneá-la, assim, se é que tem alguma solução no curto prazo. Então, essa é uma questão importante. E uma outra é que nós temos hoje uma desestruturação de toda a política pública voltada para a agricultura familiar. Falando aqui das compras públicas, do próprio crédito rural, dos projetos de habitação popular e assim por diante, que de alguma forma moviam a economia dos pequenos municípios. Então, como pensar, ou como repensar, como colocar de novo na agenda essa política das políticas públicas estruturantes e de que forma isso também pode ser feito num momento assim onde que o país passa por uma crise, ou seja, tem que tirar de algum lugar para fortalecer essa questão das políticas públicas estruturantes. Então, se você pudesse abordar esses 2 temas. Mais uma última nesse bloco. Meu nome é Olívio D'Ambrosio, engenheiro agrônomo, professor atualmente da UTFPR. É uma satisfação muito grande estar aqui junto com o Ciro Gomes, o qual tenho uma admiração muito grande. É um dos ícones da esquerda brasileira. E a minha pergunta ela é no sentido da relação entre a democracia participativa e a democracia representativa. A impressão que nós temos é que a classe política, seja ela local, os municípios, do Estado, ou mesmo a nível nacional, ela virou as costas para a população. Para mim, o problema central está no fato da classe política ter
ter virado as costas, não ter dado importância para as grandes reivindicações da sociedade brasileira. Como é que você analisa essa relação entre essa democracia representativa e a possibilidade de nós estarmos construindo uma democracia participativa? Essa última pergunta praticamente responde à primeira, né? Pelo menos, mas eu quero sofisticar um pouco mais, porque é preciso colocar muita vivência, muita macaquice, experiência nisso, para que as pessoas percam o medo, o ceticismo, a desconfiança do novo. No Brasil, qualquer pessoa, qualquer projeto que se apresente como novo, é cercado por uma onda de um pseudo-realismo, dizer, mas com esse congresso, as ideias são muito boas, os projetos são muito bons, mas com esse congresso, e que cai na ideia de que só podemos fazer aquilo que o Fernando Henrique fez e que o Lula se obrigou a fazer, que é manter a história da política brasileira no centro do poder, a ponto de entregá-lo na linha de sucessão. O Lula, eu não discuto por isso, briguei com ele sem perder a amizade, briguei na política, como é que ele aceita botar uma pessoa inexperiente como a Dilma e botar de vice o chefe de quadrilha como o Michel Temer. E ele e eu já sabemos há muitos anos que era. Então, repare, vamos entender isso, ter um pouquinho de paciência, porque isso aqui é um ponto nevrálgico. Né? A gente tem que apostar no novo, tem que apostar numa nova institucionalidade do país e temos que entender que o Congresso brasileiro é o santuário da democracia. O Congresso ele é, como instituição, o santuário da democracia, é o único poder, né, permeável ao pluralismo. O presidente da República ele ganha por um voto e pode ficar metade do país sem representação. Mas o Congresso, teoricamente, se nós aqui embaixo dermos tenência ao nosso voto, e esse é o grande problema que se recusa a fazer por essa bajulação demagógica. Porque se o Congresso é assim como é, e todo ele é eleito por nós, Houston, we have a problem. E o problema está cá mais embaixo, aí de nós. 76% dos brasileiros, 6 meses depois das eleições, não lembram do deputado federal em quem votaram. Então é preciso que a gente ajude o nosso povo a entender que o molde institucional do país é uma variável exclusiva do Congresso Nacional. E os candidatos a presidente têm que ter coragem de apostar na inteligência do povo para dizer, olha, eu posso fazer um governo eficiente, mas as mudanças estratégicas eu preciso que o Congresso Nacional esteja em linha com isso. E nós temos eleições para o Congresso e para a presidência no mesmo dia. Então nós temos essa chance importante de 4 em 4 anos, vamos tentar de novo. Mas repara agora, atenuando a confusão. Primeiro, o presidencialismo é assim mesmo. Não vamos ter susto. Ele é assim mesmo porque ele tem um defeito congênito. É que o desenho institucional é monopólio do Congresso, que, por sua vez, não tem nenhuma responsabilidade para a saúde dos negócios do Estado. Nem com a eficiência dos serviços públicos, nem com nada. Eles têm o monopólio do desenho institucional, e eu, deputado federal, colega do povo, nós íamos lá, ele me ajudou, eu ajudei a ele, nós estamos na mesma trincheira, como sempre, né? Um belo dia propuseram o fim da CPMF. Tiraram 70 bilhões de reais do Tesouro, assim, sem mexer em nada, e 12 dias depois votaram a regulamentação da emenda 29, agregando 70 bilhões de reais a mais no gasto com saúde, assim. Então são 140 bilhões a mais, 70 menos de receita e 70 mais de despesa, assim. O Congresso faz isso. E lá o Executivo que se acha para ensinar como é que 2 mais 2 vira 7. Né? E pronto. Então, essa questão aí é um problema inerente ao presidencialismo. Porém, no Brasil, nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, 100% dos presidentes eleitos, pela força recém-constituída que o povo dá, receberam o país com anônimas, e inorgânicas, porém esmagadoras maioria do Congresso. Olha o que eu estou dizendo. 100% dos presidentes eleitos no Brasil receberam ali pelos 6 primeiros meses do ano, mais 6 meses do que um ano, mas receberam esmagadoras inorgânicas e despolitizadas maiorias. Por quê? Porque a recém-constituída autoridade é muito forte no presidente da República quando chega. E a nossa tragédia é que esses presidentes chegam sem projeto. E malversam essa maioria esmagadora ou fazem como o Collor fez, um sequestro da população popular com apoio do Congresso. Vejam que
extraordinária, até patológica. O Collor tomou o dinheiro da sociedade quase toda, que tinha 50 mil vacinas, por uma medida provisória que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sendo violentamente inconstitucional. 1 milhão de ações demandaram a justiça, o judiciário caloso, não fez rigorosamente nada, tudo pelo mesmo, aspas, temor reverencial, né, da autoridade recém-constituída pelo Presidente da República. Então, o Presidente da República tenha noção de reforma, que tenha pactuado esse conjunto de reforma, tem que ter atenção a esse fato e chegar com propostas muito, quanto possível, pactuadas antes com a sociedade. E aí propor na primeira hora. Ainda assim, é preciso que o presidente também se dedique a transformar essa relação numa relação orgânica, não numa relação de surto, mas numa relação orgânica, lúcida, compreensiva. E o presidente não deve ser dono da verdade, ele deve construir mediações críveis pela sociedade, por exemplo, as universidades. Cada assunto deve ser crivado por 10 ângulos diferentes, a experiência comparada internacional, enfim, trazer esses assuntos que são poucos, né? É uma grande reforma fiscal, é uma grande reforma política, é um redesenho, né, enfim, da própria democracia do país, na direção daquilo que eu vou responder na terceira pergunta. E isto, ainda resolvendo o problema, nós temos que introduzir, ainda não resolvendo o problema, outro mecanismo eficaz e tem se revelado uma forma importante de mediação no Congresso, que é uma política de governadores. A Dilma caiu com a federação quebrada. Eu tenho certeza que se ela tivesse convocado o governo do Rio Grande do Sul, pouco importa quem está lá. Né? O Rio Grande do Sul virou um estado destruído. O Piratini virou uma usina de destruição de liderança. E na minha mente isso foi montado de propósito pelo Fernando Henrique para perpetuar o poder do grupo dele de São Paulo no poder. Destruiu as finanças do Rio Grande do Sul, de Minas e do Rio de Janeiro. Se a Dilma chama esses 3 estados e faz uma consolidação dessa dívida, não tinha acontecido visto. É a realidade brasileira. Né? No passado, por exemplo, Getúlio Vargas fez isso. Meteu a clava dentro da UDN, pegou o Sarney, que era o jovem governador da UDN, o Virgínio Cabo, jovem governador da UDN, Antônio Carlos Magalhães, jovem governador da UDN, e trouxe cá perto. Até compôs a força da UDN, né? Enfim, conseguiu o Juscelino, governador, também fazendo esse tipo de política e tal. O Lula, em certo momento, no mensalão especialmente, nós mexemos com isso. E nós simplesmente vimos o país perder a democracia com a federação quebrada. Por causa da União, ou seja, a ferramenta ali estava na mão da União, de redesenhar um pacto federativo que é essencial para a vida das pessoas. O Rio de Janeiro está sem pagar os funcionários, Minas Gerais picando o 13º salário, Rio Grande do Sul caindo os pedaços, isso desequilibra a federação. Persistiu um impasse ainda, e aí vou para a terceira pergunta e depois eu volto para a segunda. É preciso praticar a Constituição Federal brasileira. E a elite brasileira tem horror a isso. A elite brasileira é quem força a mão do monopólio da democracia representativa, que é do século XIX. O mundo inteiro, há muitos anos, já não é mais assim. Acreditem nisso. Ninguém mais aumenta o imposto em lugar nenhum do planeta, sem audiência direta da população. Os Estados Unidos, a Europa Ocidental, que não tem nada de comunista, fazem isso rotineiramente. Agora, a Inglaterra, por exemplo, toda a elite inglesa sabe da impertinência dos riscos do retrocesso que se apresenta o Brexit. Mas não tem conversa, lá quem manda é o povo. E o povo equivocado, por sua maioria, votou para a Inglaterra sair da zona do euro, criando uma confusão. Pense numa confusão. Acabou o povo decidiu, assim que vai ser. E democracia não é regime de concessão, é regime de conquista. Quando a gente acerta, a gente ganha. Quando a gente erra, a gente pega todo no lombo. E isso é bom que a gente aprenda. Né? E não tem tido o direito da história do Brasil, que é uma história autoritária. Então a ideia agora é que você, preservado o impasse, depois de todas essas tentativas, né, você tem que levar os assuntos para serem resolvidos diretamente pelo povo através de plebiscitos e referendos. Isso é inadiável. E assim, eu, por exemplo, cansei de propor ao Lula várias vezes que a gente fizesse isso. Mas havia um trauma na elite e isso era chavismo. O Brasil virou chavismo, eventualmente você consultar um pouco. Dívida pública, Vanderlei, a chave das questões, você pergunta inteligente para vencimento da resposta. A dívida pública brasileira hoje é o problema. E não é um assunto que a gente quer permitir ao povo conhecer. Mas é assim. Do orçamento da União, o orçamento todo, é que a União
prevê anualmente, por lei, como está cansado, onde é que ela vai arrecadar e onde é que ela vai gastar o dinheiro. Então, o orçamento 100, 48,2% do orçamento brasileiro é dedicado ao manejo da dívida pública. Menos de 52% é para tudo mais. 27% desses 52% para evidência. Sobra o resto: educação, saúde, segurança, infraestrutura, crédito para agricultura familiar, local, universidade, tal, menos de 20%. Né? O fato é que esse ano nós vamos investir, a União Federal, 0,4% do PIB. E vai pagar de juros 11% do PIB. Entendeu? Investir para todo o país, menos de 0,5% do PIB. E serviço da dívida, pagando os maiores juros do planeta, como um mecanismo safado de transferência de renda de quem produz e de quem trabalha para 10 mil barões abastados que comandam a vida real do Brasil, porque são as 10 mil famílias que controlam a mídia, que controlam a substância do financiamento da política, que controlam, enfim, todas as questões do poder real no Brasil. Este é o nó, este é o ponto, e é isto que, infelizmente, 13 anos de governo progressista, nós, infelizmente, resolvemos conciliar e não enfrentar isso. O resultado prático é que a dívida brasileira este ano vai se arredondar em 4 trilhões de reais, com um custo médio de 25%. Ou seja, nós estamos nos aproximando de 1 trilhão de reais por ano de serviço, para um orçamento de 1 trilhão e 700. Não há reforma fiscal que resolva essa equação. Então, qual é a chance da gente resolver isso? Primeiro, encarar a questão do fluxo. Se tem um problema de estoque, tem um problema de fluxo. O problema do fluxo, hoje, contraditoriamente, está relativamente fácil de resolver, porque a depressão econômica é tão grave, que você, se reduzir a taxa de juros dos 10,25 hoje para 5, não acontece nada com a inflação. Nada. Tamanha a depressão do país. E ainda teremos um juro real de 2%, 1,5% ao ano, que a inflação projetada por 12 meses é de 3,5%. E nós estamos, na prática, elevando a taxa real de juros a pretexto, sabe-se lá de quê. Isso é a lesão hostil, grave, é um crime de lesa pátria que se pratica contra o Brasil. Eu já assumi compromisso, se for candidato tiver o privilégio de servir a essa grande nação como presidente, eu vou mandar auditar essa dívida toda e trarei a taxa de juros para um patamar inferior à rentabilidade média dos recursos. Isso não é mágica, isso é perfeitamente praticável. Eu não sou nenhum poeta, não sou nenhum maluco, apesar de que a única coisa que se diz de mim é que eu sou meio doidão, eu não sou. Não dá para dizer que eu sou ladrão, não dá para dizer que eu sou incompetente, então eu invento que eu sou agressivo, que eu sou doidão e tal. Porque eles querem desqualificar a carta, querem bater de carteira, para que eu não ande contando nos auditórios o que eu estou contando hoje para vocês aqui. Só pontuar. Eu brinco com o Lula, né, provocando, eu estou provocando, ano que vem tem eleição, a gente sabe o que é que vai fazer. Mas agora está na hora da gente pensar. Não vem atrás de simpatia, não anda atrás de simpatia, haverá hora. Agora nós precisamos pensar. Nós tivemos uma oportunidade, o Fernando Henrique teve uma oportunidade de ouro e jogou na lata do lixo em troca do seu projetinho de poder, de reeleição. Por quê? Porque ele tinha o poder todo na mão em função da popularidade extraordinária do Real, que eu ajudei a fazer como ministro de Itamar Franco, e resolveu sentar em cima dessa popularidade, não quebrou o país, estimulando o consumo sustentável. O Lula foi muito melhor para o país do que o Fernando Henrique. O salário mínimo saltou de $76 a 320, o crédito subiu de 22% do PIB para 55%, em direção ao povão, agricultura familiar, crédito consignado, construção civil, casa minha vida, etc. E o Lula criou uma rede de proteção social que baniu a fome do lado, muitos brasileiros que eu conheço de perto, especialmente lá na região de onde eu venho, que é o Nordeste. Portanto, foi muito melhor presidente do país do que o Fernando Henrique. Mas cometeu um erro grave também de trocar um projeto do país por um projeto de poder. E aí o que é que aconteceu? Todos os avanços do Brasil, todos dependiam da vontade do Lula. Nós não institucionalizamos mudança nenhuma. Eu brinco com ele que a única mudança institucional que ele impôs ao país foi a tomada de 3 quilos. Lembra? Virou a tomada de 3 quilos, é uma piada, pode vir. A única mudança institucional, o resto, o que quiserem desmontar, desmontam. Porque nós não fizemos uma mudança institucional. Nós não propusemos um
engenharia institucional nova que garantisse os espaços conquistados pelo povo, independentemente do próximo governante que venha. Como, por exemplo, o Getúlio meteu a CNT, se matou, gente veio ditadura, mas não é fácil. Agora está querendo desmontar a CNT. Mas nós estamos na rua, estamos protestando, estamos brigando, porque temos um marco que nos protegeu gerações a fio. Nós fizemos desenhos institucionais importantes para o país. E, infelizmente, nossos 13 anos, eu estava lá junto, não estou falando mal de ninguém, senão de nós próprios, uma autocrítica. Nós achamos que iríamos nos eternizar no poder e não cuidamos de institucionalizar as mudanças que sonhamos para o país. O próximo ciclo de governo progressista, se o Brasil tiver chance de ter, há que entrar achando no novo desenho institucional do país. O resto, a gente vai fazer. Mas o país precisa se celebrar uma nova institucionalidade. Bem, eu consulto então se eu posso encaminhar para as considerações finais. Posso seguir. Eu vou encaminhar para as considerações finais dos palestrantes, com um questionamento que a mesa vai fazer para cada um deles na sua arguição final. Né? Então, ao professor Andreoli, sobre o potencial de transformação social do cooperativismo solidário. Gostaria que você, ao se despedir, fazer as considerações finais, comentasse isso com a tua bagagem, experiência de literatura, de construção de conhecimentos que você tem. Ao nosso deputado Assis do Couto, sobre a situação atual, que mudanças ocorreram na nova legislação, as alterações da agricultura familiar, que impactos poderão trazer. Né? E ao nosso grande visitante, economista, advogado, político, cidadão brasileiro, sobre essas reformas, Ciro Gomes, e esse Congresso majoritariamente anti-nação está fazendo, elas ameaçam a nossa inclusão social, já que celebramos no dia do cooperativismo a inclusão social. Elas promovem inclusão ou ameaçam, em especial, aos trabalhadores rurais com a possibilidade de mudança da aposentadoria. Então, com esses questionamentos da mesa, né, eu quero desejar também agradecer todos os colaboradores, o professor Gilmar, diretor do campus, o professor Clério, organizador do evento, toda a equipe de docentes aqui envolvidos, de estudantes, né? Agradecer cada entidade promotora e que essas discussões não terminem aqui, né? Ou seja, que essas discussões possam continuar acontecendo. Então, antes de passar a palavra final de despedida dos nossos convidados, gostaria que o Cidir também pudesse fazer o recado da comissão organizadora. Em nome aqui do pessoal, várias pessoas então encaminharam questões, tem também no Facebook. Nós queremos só nos responsabilizar como a mesa, e na sequência nós organizamos, passamos para os palestrantes e tentaremos responder de forma online a cada um de vocês que encaminharam provocações para a mesa. Nós precisamos trabalhar para o encerramento, que são todos, grande parte, agricultores familiares, precisam voltar para suas propriedades. Algumas universidades que residem na área rural precisaram já sair por causa dos deslocamentos aí no retorno. Então, nós assumimos esse compromisso e depois dar o retorno. E assim como, pessoal, o evento está sendo gravado, assim que nós conseguirmos melhorar a formatação dos vídeos, eles ficarão disponíveis para todos que tiverem interesse de buscar mais informações ou replicar esse seminário lá nos seus municípios. Você quer comentar alguma das perguntas que foram feitas para eles aí? Inclusive, se tiverem bem em mão, pode já falar que eles vão na despedida falando. O pessoal destacou como nós podemos trabalhar na sequência
política do Brasil, a importância das organizações da agricultura familiar e do cooperativismo para a promoção do desenvolvimento, como que nós vemos a importância do rural na interação com o urbano para provocar a inclusão de mais pessoas no desenvolvimento, e também se destacou como que nós podemos formatar um governo mais conciso entre esquerda, meia, para poder ter conquistas das pautas que nós não avançamos no último período. Então, passo para as considerações finais primeiro ao professor Andreotti. Pode ser? Eu gosto muito do debate porque ele tira aquela tensão de ter programado o que vai falar. Por isso que eu não uso o PowerPoint também. Tem várias razões por não usar, mas essa é uma. Eu falava antes da ideia de antecipar concretamente uma realidade possível. Essa ideia é do Ernst Bloch, um livro dele famoso chamado Princípio e Esperança, que foi agora disponibilizado em português. Só que se antecipar não é só uma antecipação de pensamento. Parece que nós, na trajetória idealista da nossa educação, nós somos tentados a achar que primeiro nós pensamos as coisas e depois a gente faz elas. A antecipação é no sentido de vivenciar o processo. E me parece que na esquerda brasileira, às vezes, nós padecemos daquele mal de ter o coração vermelho e a mente cinza. Significa que nós temos a boa vontade de mudar o mundo, mas pensamos igual à lógica dominante. Tem uma tese que ela paira no imaginário social sobre o cooperativismo também, quando se assumiu a ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas, do capital e do trabalho, em especial com a industrialização, nós aumentamos essa crença, com isso modificaríamos as relações de produção. Essa é a tese que leva à transformação social. Nós não invertemos essa pergunta na história. Será que as relações sociais de produção não podem também interferir, quem sabe, inclusive, condicionar o desenvolvimento das forças produtivas? Essa é a ideia do cooperativismo. Porque o cooperativismo muda as relações sociais de produção. E por mais que haja determinismos, né, nos clássicos do pensamento econômico, entendendo que as relações estariam determinadas no capitalismo, o cooperativismo surge como reação contrária a isso. E surge da periferia, surge do camponês, surge daquele que não está incluído. Primeiro, essa capacidade de resistência, que é fundamental. Já havia projeções antes do povo, o agricultor desapareceria. Hoje tem gente que acha que a agricultura familiar não é viável, é apenas uma questão social. Bom, eu entendo que a agricultura familiar não só é economicamente viável, como é a única forma viável possível de futuro para o planeta. Assim também o cooperativismo. Essa é a ordem da urgência. Não é ficar discutindo se nós vamos ou não superar o capitalismo e daí vamos implantar o cooperativismo, já que a lógica da competição impede a lógica da solidariedade. A humanidade não tem mais tempo para isso. Ou nós construímos o cooperativismo e a agricultura familiar, ou nós não teremos condições de experimentar como responder aquelas questões básicas que promovem o desenvolvimento. O que se produz, por que se produz, para quem se produz e como se produz. Isso o cooperativismo responde. Essa pergunta, que me parece fundamental que se faça, ela também nos resolve um outro dilema, que é a ideia de que o mundo do futuro é um mundo urbano. Não é mais tão fácil separar o urbano do rural. Já temos agricultura urbana e temos o rural não agrícola. A Europa faz muito isso. O espaço rural é um espaço de turismo,
e muita outra coisa menos de produção agrícola. Então, a ideia do rural como atrasado, ou a ideia do rural como em extinção, é algo que precisa ser superado na política pública brasileira. E num país que tem tanto recurso natural, quem sabe nenhum outro país tenha tanto. Construirmos uma nova forma de interagir com a natureza e com o trabalho. É isso que nós temos como experiência. É isso que precisamos apoiar. E não por uma preferência política que eu tenho, por uma questão de necessidade histórica. Ou a humanidade constrói uma economia solidária, um desenvolvimento sustentável, a agricultura familiar produzindo alimentos de forma local, diminuindo o custo energético, ou nós não teríamos soberania alimentar, soberania ambiental e soberania energética. Esse é o potencial que o cooperativismo tem. Não no discurso. Eu já dizia isso no início, parece que todos concordam com o cooperativismo. Todos concordam com a sustentabilidade. Mas do ponto de vista da afirmação das políticas públicas e verificarmos o quanto de fato os governos investem nisso e o que se investe no contrário disso. Porque é ali que se mede a opção pelo desenvolvimento do país. É ali que se mede a opção pela soberania. É ali que se mede a opção pela sustentabilidade. Então, nesse dia do cooperativismo, que a gente não simplesmente responda como eu vi quando iniciava os estudos sobre cooperativismo, que a Aliança Cooperativista Internacional dizia que o cooperativismo era a melhor forma de sociedade entre o comunismo e o capitalismo. Bom, isso não responde nada. O nosso desafio é construir, dentro das contradições da sociedade capitalista, que para nós é hegemônica, as saídas possíveis. E aí eu volto ao que eu dizia antes. A possibilidade de construir a melhoria das condições de vida juntamente com a elevação da consciência política da população. Esse desafio, para mim, é decisivo. Sem isso, nós não mudaremos a sociedade. Obrigado. Deputado Assis do Couto. Obrigado, professor Zanin. Eu queria só reforçar essa questão da lei da agricultura familiar que você perguntou, usando a fala do Ciro Gomes, porque da parte institucional pouco se fez nos últimos anos. A lei 11.326 foi aprovada em 2006. Logo no começo, era um dos grandes desejos da gente como deputado federal, pela caminhada, pela história, conseguimos aprovar. Nós ficamos, ela fez 10 anos no ano passado. Nada de regulamentação. Uma lei que está lá. Os programas avançaram. Habitação, crédito, compra direta, avançaram, mas como programas de governo. E a lei não foi regulamentada. Nós cobramos por várias vezes isso, por inúmeras vezes. E nada se fez. Podia ter sido criada uma política nacional de cooperativismo para a agricultura familiar, porque está na lei, prevê um dos pontos da lei. Poderia ter sido criada uma política nacional de educação profissional para a agricultura familiar, até para juntar as casas familiares rurais, escolas familiares agrícolas, os institutos federais, uma grande política de educação profissional para a agricultura. Na lei, nós não conseguimos avançar nessa direção, de criar essa institucionalidade. A regulamentação não ocorreu. O que é que ocorreu agora, além de acabar com o MDA e muitos programas estarem sendo liquidados do governo? Houve uma ideia estapafúrdia de regulamentação da lei pela atual Secretaria de Agricultura Familiar. Inclusive o professor Sérgio fez um aprofundamento sobre isso, fez um estudo. É uma confusão feita a 4 paredes, não discutiu com a sociedade, mesmo com segmentos da agricultura familiar, não foi discutido, e é uma regulamentação que não existe. E, inclusive, muda
conceitos da lei, que estão na lei, e conceitos que estão no dia a dia da agricultura familiar através de um decreto. Uma afronta à própria legislação. Então, estamos extremamente preocupados com isso. Foram questionados, nós temos uma audiência pública sobre esse assunto na Comissão de Agricultura para discutir o decreto de regulamentação que o atual presidente fez. Então, esse é o debate que fica, eu acho que em relação a essa questão da lei. Muitas preocupações de risco de perdas, não só dos direitos trabalhistas, previdenciários, né, mas também de ações, de programas e de projetos que estavam em andamento, que hoje, na calada da noite, entre quatro paredes, estão sendo extinguidos, juntamente com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e muitas coisas estão ocorrendo. No Congresso, aprovando decretos legislativos para revogar áreas quilombolas, indígenas, toda semana na Comissão da Agricultura deles tem. Então, estamos vivendo um momento de retrocesso, mas vou dizer aqui o que eu disse: paciência, esperança, né? Esperança, eu acho que nós precisamos, tendo consciência disso, avançar para uma maior unidade em termos dos setores progressistas, centro-esquerda, para que a gente possa intervir nesse processo. Com isso, eu queria, para finalizar, mais uma vez agradecer, né, a vinda aqui do Ciro, né, dos demais professores, e agradecer a Unicafes, né, e as cooperativas por terem também, além de terem feito o convite, ter pago a despesa do transporte, principalmente de Maringá até aqui. Uma das preocupações do Ciro era, a assessoria do Ciro: nós não vamos entrar em qualquer canoa furada, então quem é que vai pagar? Se você quisesse hoje ter um jatinho para voar o país fazendo campanha, não valia, né, Ciro? Ou fazendo pré-campanha, debate político. Mas isso significa as amarrações que depois acabam dando no mensalão, acabam dando na Lava Jato e assim por diante. Então, quero agradecer aqui as cooperativas por terem também ajudado e contribuído até no finalzinho, né, Ivan? Se não tivesse lá, se faltasse o dinheirinho para ir daqui a Foz do Iguaçu, nós ia passar o chapéu, ia ter um grupo de pessoas que ia pagar o transporte até lá. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos, e posso falar aqui, Zé, você vai falar, à noite, mesmo com gripe, mesmo cansado, você vai estar aqui à noite, debatendo com os vários DCEs da Unioeste, neste mesmo auditório, aqui mesmo, nesse mesmo local, às 20 horas, né? 20 horas, um grande debate aqui, como você fez ontem lá à noite também com os acadêmicos da UEM. Um grande abraço, obrigado, e vamos em frente. Viva as nossas cooperativas. Muito obrigado, deputado Assis. E agora, então, falar na parte da noite aqui, os cursos das ciências sociais aplicadas. Estarão aqui professores, acadêmicos, tendo uma aula, né? Porque a gente falou tantas coisas do Ciro, né? E não comentamos que ele também, nas horas de folga, foi professor, né? Um grande professor, que tem destacado também na sua trajetória isso. E tem feito essa tarefa, né? De estar fazendo essa educação motivadora, como tem feito aqui, está peregrinando no país. Então, agora, as considerações finais desse nosso ilustre visitante, cidadão brasileiro e agora cidadão aqui do sudoeste do Paraná. Bom, a provocação sobre as reformas merece uma reflexão breve, que seja, não quero descansar, mas basicamente o golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma Rousseff tinha três interesses orgânicos centrais. O primeiro interesse, só em ordem de apresentação, é de ordem internacional. Trata-se de desalinhar o Brasil de uma tentativa de produzir uma ordem internacional diversa da ordem monopolar capitaneada pelo Império do Norte, e aí, especialmente no BRICS, onde o Brasil poderia celebrar um regime de preferências comerciais, um regime de transferências tecnológicas sensíveis,
e a fundação de um órgão autônomo independente, a Bretton Woods, a FMI, de financiamento. O segundo motivo é o sindicato dos políticos, né, de A a Z, queria um golpe porque a presidenta Dilma não aceitou entrar na dinâmica de botar um fim na Lava Jato, botar um limite na Lava Jato. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo tem a ver com esse conjunto de reformas que estão aí. A plutocracia brasileira, esse baronato rentista, percebeu que com a presidenta Dilma, em função da crise internacional e em função de algumas respostas erradas, renúncia fiscal, só por exemplo em 2013, a renúncia fiscal do governo da presidenta Dilma foi de 84 bilhões de reais, basicamente transformado em remessas de lucros e dividendos para o estrangeiro, num olhar equivocado sobre os efeitos da crise de 2008 na China e sua repercussão na queda dos preços dos produtos tradicionais brasileiros. Mas, fundamentalmente, a consequência disso é que existe um indicador que é universalmente acompanhado pelas finanças internacionais e nacionais, que é o indicador do tamanho da dívida pública, que o Vanderlei perguntou aqui, versus o ano de riqueza do país, que é o chamado PIB. Então, com o Fernando Henrique, o Brasil quebrou 3 vezes e a dívida saiu de 38% do PIB para 78% do PIB. Então, deu-se uma quebra, uma fissura no pacto conservador, e o Lula foi muito hábil em conseguir perfurar isso e conseguiu entrar. Com o Lula, essa dívida que estava em 78% desceu para 54% do PIB, pela produção de economia de superávit primário muito austera ao longo dos 8 anos dele. Com a Dilma, por essas respostas erradas e a recessão, etc., a dívida tomou o caminho de 55% para 70% do PIB. Então, o rentismo quis a interrupção do governo para tomar domínio do orçamento central do país e gerar excedentes a qualquer custo. Portanto, teria que ser um governo títere, um governo ilegítimo, não comprometido com qualquer pesquisa, essa gente jamais ganharia a eleição, para tomar o orçamento e gerar excedentes a qualquer preço para fazer infletir, ou seja, reverter essa tendência explosiva da proporção da dívida versus PIB. Estão dando com os burros na água, por isso que a Globo já está contra o Temer, então eles estão brigando lá na Avenida Paulista, não sabem o que fazer com esse defunto que eles criaram aí. Então, bom para nós, mas terrível para o Brasil. Bom para nós, eu digo, os críticos desse modelo. E aí, qual é a agenda? A agenda é assim, o produtor brasileiro, o rico brasileiro, ele percebe que as coisas estão erradas quando ele vai para a roça, ou quando ele vai para o balcão do negócio, ou quando ele vai para a fábrica. Mas ele tira excedentes da empresa e hospeda no juro alto, no rentismo. Então dá-se um tilt na cabeça do camarada. Ele acha que está tudo errado aqui, mas a chave que é acabar com essa história de rentismo, de juro alto, ele não quer que faça para preservar o ganha-ganha dele. Resultado, então ele produz uma agenda para estressar o poder político até definir os outros custos da produção. Vai ser o custo do salário, o custo da previdência e os custos tributários incorrentes, que são com que nós financiamos as políticas públicas de educação, saúde, etc. Então, isso é o que explica o que está acontecendo com o país. Está dando uma merda federal, porque o buraco na conta está se agravando. Nada vai impedir que a dívida como proporção do PIB chegue a 80% na mão desses canais. Por quê? Porque o remédio é tão amargo que a receita pública está despencando. E eles são tão goeludos e egoístas que o juro alto demais faz a despesa crescer demais. Então o buraco na conta, ao invés de diminuir, está aumentando muito, ele está arruinando o país. Né? Então, repare bem, hoje nós já tomamos 1-0, para não dizer 4-0, porque o princípio social-democrata da Constituição de 88 já foi revogado. Então, com a emenda 55, que virou 271, 277 no Senado, eles tabelaram pelos próximos 20 anos qualquer expansão dos serviços essenciais. Então, o Brasil está proibido, pelos próximos 20 anos, de expandir em termos reais o investimento em educação, o investimento em saúde, o investimento em segurança, o investimento em infraestrutura, ou seja, militar. A única despesa não tabelada, qual é? Juro para banco, que é justamente a mais volumosa e a mais antissocial de todas. Agora nós temos a chance de reverter algumas coisas. Na questão da reforma trabalhista, como é infraconstitucional, tudo indica que nós vamos perder. Porém, se a gente esquentasse o protesto na rua, a gente tinha chance de ganhar. Mas, infelizmente, o protesto não está esquentando. Nosso dia 28 foi maior, maio, foi maior do que esse 30 de junho, aparentemente, a notícia
que eu estou tendo. E a reforma previdenciária, nós temos uma imensa chance de ganhar, uma imensa chance de impedir que aconteça. Isso não quer dizer que a gente não tem que convocar um amplo e generoso debate sobre as novas relações de trabalho, um amplo e especialmente generoso debate sobre o futuro da Previdência Social brasileira. Mas jamais temos que engolir essa ideia old fashion, essa ideia mofada, que transforma de volta o trabalho no que ele era no século XVIII, século XIX, numa mera commodity, como se o trabalho fosse uma mercadoria, como um quilo de sal, meia dúzia de banana. E não consta, francamente, não é da experiência internacional, muito menos da literatura, que os salários sejam hostis ao ganho de competitividade do sistema. E eu explico nos auditórios onde eu estou andando, mas estou pensando um pouco mais vocês. O custo por hora trabalhada mais alto do mundo é da Alemanha. E a Alemanha é a economia mais agressivamente produtiva e competitiva do planeta. A China está passando o Brasil do custo por hora trabalhada. Ou seja, todo extraordinário progresso chinês está sendo transferido, os ganhos de produtividade, para implementar a massa salarial da China. E não há sentido nenhum num país como o nosso, que tem uma plataforma de mercado interno potencialmente extraordinária, deprimir salário. Tudo que nós temos que fazer é o oposto, proteger, tentar fazer a economia ganhar produtividade e fazer a proteção da massa salarial para que ela possa crescer, se expandir. Porque essa plataforma de mercado que dá a grande escala. Para começar a escala do mercado doméstico, para ganhar a escala global. E isso, evidentemente, é o oposto que estão fazendo aí. E na Previdência, para encerrar, o problema do Brasil não é a despesa, e é aquela que eles não estão mexendo. 2% dos beneficiários da Previdência Social brasileira levam mais de um terço de todo o benefício. Quem são? Os juízes, os políticos, os procuradores da República, as grandes corporações. Só eu, Ciro Gomes, estou contando agora para ter moral para esculhambar. Só eu, Ciro Gomes, pela lei brasileira, tinha direito a 3 pensões, 3 aposentadorias especiais, vitalícios, aos 36 anos de idade. Como eu comecei muito cedo, com 25 anos de deputado, prefeito com 29, governador com 32, aos 36, pela legislação brasileira, e eu estou contando história que eu nunca aceitei receber, sempre considerei imoralidade intolerável e nunca aceitei. Mas estou contando isso para ter moral. O Michel tem 3 dessas aposentadorias, 3, ele próprio, aos 55 anos. Bora, Temer! Bora, Temer, leva a Então, repare bem, nós temos que nos movimentar contra isso sem atingir, sem ir para a posição reacionária que nós nos acusamos a debater. E debater com argumentos concretos. Como é que eu posso determinar que a idade mínima para a aposentadoria num país heterogêneo como o Brasil seja 65 anos para um trabalhador de gravata do ar-condicionado da Avenida Paulista e o mesmo para um trabalhador rural do semiárido do Nordeste ou dos bancos gaúchos? Não é razoável isso. Qual é o lugar do mundo que impõe ao professor que há 49 anos de aula para ter a direito à aposentadoria especial? Qual é o lugar do mundo que você empurra o policial 49 anos de trabalho na rua? É tudo que a mãe dá de quer. Quero sair de correr. É uma coisa tosca, grosseira, e nós estamos tendo chance de derrotar. Porém, é preciso esquentar os protestos. Vocês que têm liderança, é preciso a gente esquentar o protesto. Muito obrigado a todos. Pessoal, antes de encerrar só, então quero pedir que a comissão organizadora, as entidades venham aqui na frente para tirar uma foto dessa mesa, com a presença do Ciro, dos palestrantes, e o deputado aí vai fazer mais um comercial. Eu cheguei aqui lançando 3 livros, fizeram uma campanha para ler os livros. A gente fez uma cartilha, Ciro, sobre a questão da Previdência. O que saiu no substitutivo aprovado na Comissão Especial. Não sei se foi distribuído aqui, mas eu gostaria que as entidades levassem a cartilha. Está fácil de entender lá isso que o Ciro falou. Do professor, do agricultor, do policial, do regime geral e o que mais tem lá? A do trabalhador assalariado permanente temporário, que é do Boia Fria. Então, essa cartilha é muito importante para vocês poderem entender o que está no projeto. E para terminar, desejar vida longa às universidades públicas e à educação pública brasileira. Vida longa para a agricultura familiar.
e vida longa para o cooperativismo solidário brasileiro. Viva! Muito obrigado a todos. Pessoal, convidando a direção aqui do campo, quando é esse programa, a direção da Unicates Paraná, e alguns representantes aqui da direção, para vir fazer parte, pessoal, da foto da direção organizadora do evento. Logo na sequência, se quiser fazer uma foto do evento, aqui na frente, todo mundo quer fazer uma foto aqui na frente, fique à vontade. Pedimos então para a mesa, por favor, se organizar para fazermos a foto. E na sequência, os participantes do evento também querem fazer uma foto aqui embaixo da plenária. Vamos lá? Fotógrafos, por favor, se preparem. Professores, por favor, vamos lá? Ah, tá. Mas eu não queria ter dado 30 anos.